Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Os mágicos Toto, Quinto e Rabassa, soltinhos para mais uma emissão. Noventa mais 3. Sejam bem-vindos a mais um episódio do 90 mais 3. O meu nome é Afonso Couto e estou aqui com o mágico Ricardo Quinteiro. Hoje o nosso Zé não está presente, infelizmente, mas temos aqui a honra de ter uma verdadeira lenda viva do futebol português, Humberto Coelho. Senhor Humberto, muito obrigado por se juntar aqui a nós na RFM para aquilo que creio que vai ser uma ótima conversa sobre uma longa e próspera carreira que teve no futebol. Muito obrigado. Antes de começar, o Ricardo faz sempre uma pequena apresentação do convidado. Espero que goste. Está bem, mas há uma coisa que eu gostava dentro da entrevista, é que me tratassem sempre por senhor. Pá. Eu já tenho muita idade, mas também podem me tratar por Humberto. Vamos tentar. No futebol é isso que acontece. É isso. Portanto, Vamos a isso. Sim, senhora. Vamos a isso. Então vamos lá. Muito obrigado. Obrigado. Humberto Coelho nasceu em Sedefeita, no Porto, cresceu numa família humilde e de trabalho, juntamente com o seu irmão mais velho, onde o seu pai era metalúrgico e boavisteiro e a senhora sua mãe, além de dona de casa e portista, lavava a roupa para os hospitais em 2 tanques enormes que tinham em casa. Desde cedo com apetência para o desporto, quiçá herdada do seu pai, que tinha jogado handball de 11, começou a jogar a bola descalço, mesmo em frente ao campo do Ramaldense, com os seus amigos, e uma vez por outra no campo pelado do clube, quando conseguiam saltar o muro sem ninguém os ver. Com 11 anos ao serviço do Arsenal de João de Deus, fez a sua estreia num torneio frente aos Salgueiros, mas na infância, antes de chegar ao futebol, mais a sério, no Ramaldense, praticou hóquei em campo e trabalhou na fábrica Cifal, onde entrava às 5 da manhã ao serviço e à noite ainda ia estudar. No futebol começou como avançado, mas o mister António Pedro, consoante o resultado, alternava entre colocar o menino Humberto a defesa ou a ponta de lança. Algo que mais tarde no Benfica Jimmy Hagan viria a replicar. Chega ao Benfica pela mão de Custódio Antunes, mas esteve próximo de ir para o Futebol Clube Porto. A carreira prosseguiu e como jogador sénior representou Sport Lisboa, Benfica, Paris Saint-Germain e Las Vegas Quicksilvers e conquistou, nesta longa carreira, 8 campeonatos nacionais, 6 taças de Portugal e uma supertaça Cândido Oliveira. Além disso, foi internacional lá por 74 ocasiões e é o defesa central português com mais golos de sempre, 113 golos em 672 jogos. Como treinador e selecionador orientou o Salgueiros, o Sporting de Braga, a Seleção Nacional Portuguesa, marroquina, coreana, tunisina e o Al-Shabaab. Mais recentemente, vimos-lo como vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol por mais de uma década. No capítulo pessoal, ídolos de infância, Germano, defesa central, tem 2 filhas, é casado com a senhora Laurence, que conheceu em Paris após uma entrevista à RTL, onde o Humberto só lhe disse "Tu é très joli". Gosta de cozinhar, peixe ao sal e frango de cerveja, golfe é um dos seus hobbies de eleição. Se tivesse de escolher outra cidade para morar, escolhia Nova Iorque ou Roma. Tony, Mário Narciso e Shell são alguns dos grandes amigos que guarda no futebol. O Sr. Humberto é de um fair play ímpar no futebol mundial. É para nós uma honra recebê-lo aqui em nossa casa. Senhoras e senhores, seja bem-vindo o Beckenbauer português, como era conhecido, Humberto Coelho. Muito obrigado. Isso foi de facto um painel de conhecimento da minha pessoa. Exato, está aqui uma pequena biografia feita aqui em 2 ou 3 minutos. Sr. Humberto. Senhor Humberto. Humberto. Exatamente. Vamos tentar atinar com isto. Exato. Não é que eu só tenho 75 anos. Exatamente. Não, jovem. E vamos falar do jovem Humberto, que nós já falámos desta história há bocadinho, porque é uma das suas primeiras memórias futebolísticas, que é estar a assistir a um Boa Vista Salgueiros, e eu pedia que nos contasse essa história, que é para si talvez a das primeiras que se lembra de ir à bola, e que mostra como é apaixonado pelo futebol desde muito E como muito era o novo. futebol naquela altura. Como era o futebol. De facto, não há dúvida nenhuma que esta história marcou-me até hoje, e recordo-me sempre é que o meu pai era sócio do Boa Vista, eu levava-me com ele aos jogos, e num Boa Vista Salgueiros, campo cheio, portanto ainda era aqueles campos pelados, cheio, e eu estava junto, aquilo estava apertado. O meu pai pediu ao polícia que estava ao pé da baliza se me podia pôr à frente
ali sentado na terra, e o polícia já se deu. Eu fiquei ali. Quase dentro do campo. Quase dentro do campo, ao lado do poste, quase ao lado do poste ali. E pronto, e de repente no jogo há um livre a favor de Boa Vista, o Franco, que era um jogador que tinha um remate muito, muito bom, e rematou, mas eu estava, e o sol estava de frente para mim a baliza. E para o Adelino, que era o guarda-redes do Salgueiros. O Adelino, o sol encandeou e ele acabou por deixar a bola entrar e veio para o poste e senti assim que eu quase que estava a chorar. Estava triste, estava coisa, e fui lá reconfortá-lo. E pronto, e vim depois para o meu lugar. Pronto, mas isso acho que ficou-me na memória Para sempre. E para sempre. E já jogava muito na rua, tanto quanto Muito sabemos. Muito na rua. A gente jogava, tínhamos dois, onde eu morava era mesmo na rua em frente ao campo de Ramaldense, e tínhamos dois largos, um em cima, outro em baixo, e naquela altura era proibido jogar na rua, não é? Ninguém podia jogar na rua, pagava-se multa. Mas como era tudo campos, quando o polícia vinha no campo de cima, no largo, a gente vinha cá para baixo, para o largo de cá de baixo. Quando o polícia vinha para o de baixo, a gente ia para os campos e íamos jogar para o campo de cima. Quando eles já tinham passado. Íamos 2 campos quase. E então, pronto, e era aquele futebol de rua com 2 pedras, fazíamos umas balizas. Ia jogar descalço? Ia jogar descalço, e muitas vezes íamos jogar ali, por exemplo, a gente Ramal do Meio, que era ali perto, e quando a gente muitas vezes acabava tudo à pedrada, a gente a fugir, e, portanto, naquele tempo era difícil. E portanto não havia bolas, a gente fazia com os colãs das nossas mães, da minha mãe, e enchíamos com jornais e fazíamos uma bola, e aquilo era sempre a andar. Era sempre um motivo para se divertir. Sempre a andar. E já o ouvi dizer que não é por acaso que foi um dos melhores cabeceadores da história do futebol português, porque no quarto também tinha sempre, sim. tinha sempre o dom de começar a Não, mas foi uma bola que o meu pai me deu, foi a primeira bola que o meu pai me deu, que também, pronto, e o que é que eu fazia? Ajoelhava-me na cama e depois dava a volta ao quarto, só a dar cabeçadas, a dar de cabeça e tal, e passei a bola a cair, às vezes caía, eu levantava, tumba, e fazia isso. Até que, mas também com essa bola não fiz muito tempo, passado uma semana ou 2, o cão do vizinho, a bola foi para o orelha e foi um choro, mas pronto. Porque uma bola era uma preciosidade na altura. Era uma preciosidade. Quase ninguém tinha. Quase ninguém tinha. Custava 12,500, 12 escudos e 50 centavos. E depois chega ainda faz a formação no Ramaldense, já um bocadinho mais velho, ainda passou pelo hóquei. Ainda andei, e depois fazia os torneios. Foi o Arsenal de São João de Deus, que depois passou a ser Arsenal do Bessa, com as camisolas iguais às do Boa Vista. Depois tive o Sport Bordeaux e Benfica também. Fizemos torneio em Coimbrões, fazia-se muitos torneios ali nos campos à noite, e portanto, e depois fui para o Ramaldense, nos Júniores, com o António Pedro era o treinador, e portanto, era um clube pequeno, o Ramaldense ainda é um clube que é regional, mas que tinha uma força muito grande no hóquei em campo. Hóquei em campo foram campeões de hóquei em campo uma série de anos, com equipas, 4 equipas, que era o Futebol Benfica, era o Porto, era o Benfica, que tinham nessa altura hóquei em campo, e portanto muitas vezes a gente ia esperá-los quando eles ganhavam. Eles vinham de caminhoneta e nós íamos ao Pinheiro Manso esperá-los, e a orquestra, vinha a orquestra à frente a tocar e nós a acompanhar do lado os campeões. E daí foi um tirinho até depois de assinar pelo Benfica, em que pegou nos seus 20 contos e comprou um apartamento para os seus pais na Rua da Boa Vista. Não foi aí, foi mais tarde. No Benfica? Não foi. Primeiro ainda há o interesse do Porto, depois vai para os Júniores. Depois há o interesse do Porto, pronto, e ali não chegámos a acordo. O meu pai,
que nos ofereciam não era muito, e o meu pai não me deixou, e a minha mãe muito mais, porque ficou preocupada, porque ela era do Porto, gostava que eu estivesse no Porto e perto de casa. Claro. Portanto, mas entretanto apareceu o Custódio Antunes, e que me viu jogar, portanto, e o Benfica, portanto, interessou-se, vieram à minha casa, fizemos o contrato, e depois vim mais tarde, porque havia uma dificuldade muito grande de sair de casa. Que a minha mãe, ninguém nunca avançavam para eu vir, e então estavam sempre a retardar. E eis que há uma noite que eu ouço o barulho, as gavetas a mexerem, então eu disse: queres ver que é amanhã? E foi depois do outro dia, e vim, portanto cheguei e estreiei-me contra o Oriental 4-1. E que Lisboa é que encontrou nessa altura? Vindo do Porto? Uma Lisboa, eu fui para uma pensão, Pérola da Madeira, estávamos lá 7 jogadores. Ali ao pé da Brancampo, não é? Exato, era ali na esquina da Brancampo com a Rua Castilho. Eu penso que o José Sócrates até morou lá. Não, morou lá, foi onde ele morou, mas aquilo era uma pensão que tinha no primeiro andar e no quarto andar. E, portanto, nós ficámos lá porque não havia lugar no lar, porque o Benfica tinha um lar na calçada do Tejal. E, portanto, o que é que aconteceu? Portanto, ficámos lá 8 jogadores, e, portanto, vinhamos treinar ao Campo Grande, voltávamos. Portanto, quando cheguei a Lisboa, matriculei-me na Fonseca Benevides. Para prosseguir os estudos? Para prosseguir os estudos, que era o último ano que eu tinha de laboratórios, que era técnico de laboratórios, portanto, mas não consegui. Porque tinha um professor que, quando eu chegava, dava-me o jornal do Benfica para eu ler. Portanto, era difícil. E aí no lar ainda tem uma história com os ciclistas, não era? Os ciclistas, isso é uma história. A história era de facto porque o ciclismo é uma coisa diabólica. O ciclismo é preciso pedalar. Eu lembro-me que eu era amigo do Joaquim Agostinho, e lembro-me dele subir Alpe d'Huez, em França. E eu uma vez perguntei-lhe: mas como é que tu sobes isso tão, assim tão fácil, parece que vais de Porsche, pá. E eu disse: é muito trabalho, portanto... Porque eles comiam muito. E comiam muito, portanto, e eles chegavam, faziam 200 km ou não sei o quê, e ainda por cima aquelas bicicletas daquela altura não eram as mesmas que são hoje. As duas pesam 500 gramas, e as outras pegavam 5 ou 10 quilos. Portanto, e então, pronto, eles chegavam e a gente parava só para os ver comer. Os pratos cheios e tal, e pumba. Eles desgastavam tudo na comida. Exatamente, mas eram grandes corredores, e eu lembro de Francisco Mendes, o Fernando Mendes, o Américo Silva, o Joaquim Moreira, que eram grandes atletas. Grandes atletas e de facto, e grandes pessoas, e boas pessoas, muito bom. E esse convívio devia ser ótimo, para criar laços entre jogadores. Sim, ainda por cima tínhamos também o Jorge Vicente do Hóquei em Patins, que estava no lar. Íamos ver muito os Hóquei em Patins, quando era com o Garrancho, Casemiro, Livramento, Jorge Vicente. Portanto, nós naquela altura íamos ver muitos jogos das equipas amadoras, das outras modalidades. Portanto, isso claro está que a gente ficava contentes, e esta ligação, quando estávamos no lar, portanto, era muito importante. E a própria paixão pelo clube cria-se muito aí, certamente. Exatamente. A tal mística que se fala. A tal mística que se fala também advém de nós estarmos sempre a par da atualidade do clube. Não só o futebol, mas também tudo que as é outras Benfica. modalidades. Eu, por exemplo, vejo sempre nos jornais o voleibol, o handball, o hóquei em patins. Portanto, e vem daí esse apego. Exatamente, porque até íamos também ao basquetebol, portanto, e pronto, isso é de facto a mística do Benfica, eu penso. E depois mais à frente, ainda nos Júniors, tem uma história curiosa com uma figura mítica do futebol do Benfica, que é o Ângelo, que foi campeão europeu. Uma história, creio eu, em Itália contra a Juventus,
sim, numa sim, questão sim. de um penalti. No penalti, isso foi contra a Juventus, numa final de um torneio que lá fizemos. E então há um penalti e o Anjo era um treinador muito nervoso, era muito. Eu já a jogar era, portanto, e continuou a ser. Portanto, e o penalti, estávamos empatados 1-1 e o Raul Águas, que era o sobrinho do sobrinho do José Águas. era o que marcava os penaltis. Então ele vai para marcar o penalti, o Anjo está no banco e diz: começa a gritar: calma, se não marcares eu mato-te. E o Raul virou-se para mim, veio ter comigo e disse: eu não marco. Marcas tu e tu vais marcar. E então ele marcou. E ganharam 2-1. E ganhámos 2-1 esse torneio. E depois, falando, foi campeão nacional de júniores, foi campeão regional e depois campeão nacional. Pois. E depois, e nós falámos há bocado também da componente de sorte no futebol, e naquela digressão para as Américas, pode-se dizer que o Humberto teve sorte e o outro Humberto Fernandes, teve o azar. E a sorte de uns, às vezes o azar de outros, Claro, e vice-versa. Exatamente, mas isso é preciso no futebol, é preciso ter sorte, porque o futebol é um jogo. É um jogo. E não é só na vida que é preciso ter sorte, é dentro do campo, portanto a bola às vezes bate no poste e não entra, outra vez bate no poste e entra, portanto, mas o que é certo é que eu tive sorte, porque de facto o Humberto Fernandes estava para negociar o contrato e ainda não tinha chegado a acordo. Então o que é que acontece? O Otto Glória viu-me, chamou-me e disse: menino, você vai connosco. Quando vi aquilo... Uma viagem pelas Américas. Não, e pelas Américas não era só e a oportunidade. Era a oportunidade que eu tinha e de facto de estar com os grandes jogadores. Sim, e foi logo quando eu cheguei ao Júnior, tinha 18 anos, né? Sim. E depois logo aos 18 anos fui marcar o Pelé logo no segundo jogo. Queria que me contasse sobre isso, porque esse jogo o Pelé não marcou um gol, ficou 3 igual. Pois não, mas esse foi o segundo jogo. Esse é o segundo jogo. Porque fizemos dois, um em Buenos Aires e outro em Nova Iorque. nos Estados Unidos. E na sua estreia também com o Tony, penso eu, o 8/8/68. Exatamente. Tony já mais velho. Sim, o Tony é mais velho. Fala um bocadinho dessa digressão em que o próprio Eusébio teve que jogar mesmo com dores. Exato, para pagarem o cachê. O Eusébio tinha sido operado para aí há 3 semanas e depois entrava 10, 15 minutos, porque o cachê, quando ele entrava, era superior, se ele não jogasse, era inferior. Claro. E portanto, claro está que o Eusébio não podia jogar, portanto era difícil. E as pessoas assobiavam, não é? Não viam o Eusébio. Não sabiam, porque eles não sabiam que ele tinha sido operado. Claro. E depois, como eu dentro do campo tinha limitações, logicamente que quando ele saía, porque ele jogava 10, 15 minutos e saía, as pessoas assobiavam. E, portanto, mas foi uma digressão extraordinária. Como é que foi marcar Pelé? Com aquela idade? Difícil, muito difícil. Ele não marcou nenhum gol nesse jogo, mas era um jogador extraordinário. Era um jogador que tinha. Eu penso, há vários jogadores que a gente conhece. Eu digo que não podemos dizer que é o melhor jogador do mundo, não, mas que decidem nos jogos. E esses são, de facto, estão num patamar superior. Claro está que precisam da equipa, não é? Como é lógico, precisam da equipa. Eles também precisam de se integrar dentro da equipa, claro. Mas são aqueles que são, enfim... A qualquer momento podem marcar. E guardou a camisola do Pelé. Isso foi em Nova Iorque depois. Depois fomos para a Colômbia, depois fomos para a Venezuela... porque aqui o Benfica ia sempre no fim da época e no princípio ia fazendo sempre digressões para ganhar dinheiro, portanto para contratos, e então nós depois fomos para Nova Iorque. Foi o último jogo que nós fizemos e foi engraçado porque nesse jogo a gente no intervalo ainda não tínhamos recebido o cachê, e então não entramos em campo, não vamos jogar. Então foram às bilheteiras buscar o dinheiro dos bilhetes
para nos pagar. Então tivemos um certo tempo no balneário a contar dinheiro cada um, a contar o dinheiro, $1, mais $1,50, mais 25 cêntimos e tal. Vai. E só aí é que entraram. E depois o Pelé veio desvairado completamente, chegou ao balneário, começou aos gritos e tal, e a gente, vocês já receberam o cachê, não foi? Nós ainda não. Portanto, esperem mais um bocado. Então, depois quando entramos foi uma subida dela também. Terem estado tanto tempo à espera. Não sabiam Claro. que de facto o que se passava, mas e fizemos um bom jogo. O Sr. Humberto já disse que o Benfica, que o Humberto já disse que o Benfica foi e talvez continue a ser a sua grande universidade para a vida. Eu queria que explicasse até aos mais novos o que é que isso se materializa, e se quiser fazer a ponte com o balneário que encontrou também, porque acredito que isso tenha sido o grande motor para que se formasse como homem. Passe-nos também o que era esse Benfica de final dos anos 60 e início dos anos 70. O Benfica nos anos 60 era de facto uma equipa extraordinária, com jogadores fantásticos. Bem, por várias razões. Primeiro, porque a equipa tinha ganho 2 taças europeias E dá mais 3 campeões finais. e mais 3 finais. Depois, pelo Campeonato do Mundo de 66, não é? Que a maior parte dos jogadores eram do Benfica. Claro. Ora, portanto, isso, eu vi coisas incríveis, de facto, com o Benfica. Porque, para já, fui bem recebido. Eu tratava o Sr. Coluna, o Sr. José Augusto, e depois só mais tarde Não pode estranhar que o tratamos então por Sr. Humberto. Mas ali era mais. Mas depois, claro está que tudo começou com mais à vontade. Mas o que é certo é que era uma equipa extraordinária, uma equipa cheia de valor, uma equipa que. E portanto, era aquilo. O terceiro anel, por exemplo, nessa altura, era uma força muito grande quando nós jogávamos em casa, porque a gente, quando entrava e via aquela bancada ali, tudo, aquilo parecia que vinha abaixo. E pronto, isso. E depois a seguir, é o Benfica que é uma equipa que eu lembro-me na primeira vez que eu joguei na Taça dos Campeões Europeus. Foi Henrique Javic. Henrique Javic no Valur. E então, por exemplo, foi aí o Eusébio. Tinha ido a Paris receber a bola de ouro. Em 65. A bota de ouro. Em 68. E então, o Eusébio, nós passámos por Glasgow. E quando chegámos a Glasgow, a gente ia de fato, com o membro da Benfica, e as pessoas conheceram o Torres, o Simões e o Coluna. Do Campeonato do Mundo. Do Campeonato do Mundo. Mas quando viemos, o Eusébio foi ter connosco, Henrique já vi, quando viemos para cá, o aeroporto de Glasgow fechou. Não havia ninguém atrás dos balcões. Eu lembro-me de uma fila de polícias, porque o Eusébio tinha tirado fotografias com o boné de polícia lá em Londres. E então eram os polícias a fazer fila, punham o chapéu na cabeça do Eusébio, o capacete na cabeça do Eusébio, tirava a fotografia, saía, entrava o outro, ali uma série de tempo o Eusébio teve com eles. Uma loucura para ver. Portanto, uma loucura. E portanto, depois o Benfica tinha. Eu acho que o futebol é uma escola muito grande. Porquê? Porque é um jogo em que é individual, mas especialmente é coletivo. Uhum. É a soma das partes. E eu penso que o coletivo é maior que o individual. Porque se uma pessoa não jogar coletivamente, é muito o que faz como individual é muito pouco. Só aqueles que decidem. Uhum. Cá está. Aqueles que decidem é que de facto são aqueles que sobressaem mais, porque o futebol, o mais importante é jogar coletivamente. É que de facto a equipa joga toda ela, seja uniforme, os movimentos, a estátua, tudo, as transições, harmonia completa. E o Benfica era isso. E depois cá fora, vamos lá ver, o Benfica era uma equipa, e que é uma das
equipas do mundo com maior assistência, com maior adeptos, com mais adeptos, Mais com sócios. mais sócios. E portanto isso tudo nós encarávamos isso como tínhamos que de facto ter um comportamento que nos permitisse que as pessoas acreditassem, não é? Honrar. E honrar. E cumprir com os adeptos. E cumprir. E, portanto, isso foi tudo. Pronto. E depois, socialmente, claro está que a gente foi subindo, isto é como tudo na vida, não é? A gente foi subindo e fomos conhecendo países, fomos conhecendo gente, pessoas, jogadores estrangeiros, treinadores, e, portanto, e tudo isto. Foi ganhando mundo. Mundo. Eu lembro-me de irmos à Feira do Osaka em 2002, jogar contra o Japão, extraordinário, foi uma digressão fantástica, portanto, e tudo isso são recordações que a gente guarda para a vida toda. E esse é o meu património, então. É o maior património. Eu acho que o maior património é isso, portanto, a família, naturalmente. É a família e é os troféus que eu ganhei, é o que eu joguei, porque geralmente jogava sempre. E depois é aquilo que as pessoas pensam de mim e reconhecem, como foi há pouco tempo que o Benfica fez, que reconhecem de facto que eu fui também um jogador do Benfica que dei muito um símbolo ao Benfica. Portanto, e já isso, tinham reconhecido antes bom. também com o galardão de Cosme Damião. Exatamente, já tinham reconhecido antes. Portanto, isso penso que também, e queria dizer que o Benfica é de facto um clube que reconhece os ex-jogadores, ajuda os ex-jogadores que por vezes têm dificuldades. Isso eu acho que é extraordinário. Sim, o Presidente Rui Costa tem feito um bom trabalho nesse sentido. É fantástico. Eu acho que isso que liga muito, de facto, a equipa, toda a gente está ligada. E eu ia mudar aqui um bocadinho de tema, porque o Humberto, na sua primeira época, estabelece logo como titular com 18 anos. O que agora, atualmente, nós cada vez vemos mais jogadores com 18, 17 anos. Isto agora é comum. Mas naquela altura, um jogador com 17, 18 anos era muito raro conseguir impor-se numa equipa, sobretudo numa das melhores equipas da Europa. A minha pergunta, até pedindo uma autoanálise, é o que é que o diferenciava como jogador e mais especificamente como central naquela altura para se ter conseguido impor numa equipa como o Benfica dos anos 60? O que é que me diferenciava? Eu acho que eu sempre fui um jogador que eu treinei muito, porque acho que quando uma pessoa quer ser profissional tem que treinar muito, em qualquer desporto. Claro. Eu tenho que para se chegar ao topo. Se aplicar, para se chegar ao topo é muito difícil porque há muitos jogadores sempre atrás a bater nos calcanhares. E a gente tem que fugir sempre para não ficar. E portanto vi que aquela era a grande oportunidade que eu tinha de me instalar na equipa. Portanto, trabalhei muito nessa altura e depois eu jogava bem de cabeça, saltava bem, portanto, tinha boa técnica, era rápido e depois tinha uma coisa que é muito importante num jogador, que é a visão que tem que se ter do jogo. E os centrais geralmente têm mais possibilidade de ter essa visão, claro, que é porque estão de frente para o jogo, só o guarda-redes é que está atrás, estão de frente para o jogo. E eu tinha essa visão, portanto, tinha essa visão e pronto, isso fui sempre melhorando, fui sempre me valorizando e valorizando com quê? Com os treinos, por exemplo, quando marquei 113 gols, quando marcava gols de cabeça, eu no final do treino ficava com o Carlos Manuel, o Chavano, e o Tony, e o Bento na baliza, e até coisa eu sozinho, e tínhamos jogadas estudadas, cantos estudados, livros estudados, portanto, e até saía com dor de cabeça desses treinos. Exatamente, às vezes porque as bolas naquela altura pesavam o mesmo que essa, mas tinham as cordas, eram de cordas e portanto e depois quando chovia jogávamos com aqueles fatos de algodão que aquilo ensopava tudo. Mas são tempos extraordinários, já agora desses tempos, eu gostava de lhe perguntar sobre uma figura mítica e até castiça à época, que era o Vítor Batista.
Porque é uma pessoa que os jovens já não conhecem, certamente, e que cai naturalmente no esquecimento. Mas eu acho que eu já ouvi na altura um artigo no Expresso que diziam que era a primeira rockstar portuguesa no que ao futebol diz respeito. O Humberto, que esteve tão próximo dele, partilhe connosco o que viveu com ele, só as coisas boas, ou o que quiser, naturalmente, mas partilhe um bocadinho do que era o Vítor Batista. Não, o Vítor Batista, como jogador, era um excelente jogador. Já com uma capacidade era um avançado forte no domínio da bola, no remate, na deslocação, portanto jogava muito bem. Só que depois, claro está que isto muitas vezes acontece quando um jogador vem, e como eu vim de um meio social humilde, logicamente que pronto, eu consegui superar muitas coisas e consegui superar precisamente pela entrega que eu dei à minha profissão. Claro está que muitas vezes há jogadores que facilitam nisso e começam a... Pronto, e o Vítor Batista, eu penso que começou a exagerar naquilo, na vida social. Começou a exagerar, portanto, ser jogador do Benfica, como se a gente vem à rádio, vem à televisão, vem nos jornais, e eu acho que subiu-lhe aquilo muito à cabeça, um deslumbramento, e depois foi cada vez definhando. Chegou ao topo, mas não se manteve. Mas não se manteve, não se conseguiu manter, porque isto é como tudo, a gente olha para o Cristiano Ronaldo e reparem, não é? Sempre no trabalho, num trabalho ambição. extraordinário, numa ambição, e qualquer outro, e outros jogadores. Portanto, e é isso que lhe faltou. E penso que lhe faltou também alguém que o ajudasse. Porque, pronto, ele era muito individual, não contactava muito com a gente, portanto, era assim, era um jogador muito introvertido, e penso que não teve ninguém que o ajudasse para que de facto continuasse a ser ele era um bom jogador, mas na vida particular eu penso que deveria ter tido alguém para o ajudar. Uhum. E passaríamos se calhar um bocadinho mais à frente nas suas primeiras épocas e falar aqui um bocadinho de até puxava aqui o tempo da tropa, porque é um tempo interessante. E queria que me contasse como é que, interessante para nós que aqueles 3 aninhos. Vocês agora não vão à tropa, não sabem o que era. Não sabem o que era. Conte-me lá como é que era a sua rotina semanal, em que tinha não só que provar na tropa, mas também ao Mr. Jimmy Hagan depois ao sábado. E era o Jimmy Hagan. O Jimmy Hagan não perdoava. A tropa, eu comecei em Leiria. Em Leiria fiz a recruta, portanto, e depois foi para o Porto, para a Arca d'Água. Depois fui para o Porto, mas em Leiria, uma vez havia o torneio de Badajoz. Não, de Cádiz. Foi num de Cádiz. Havia o de Badajoz, mas também havia o de Cádiz. Mas foi em Cádiz. E eu fui falar com o comandante a ver se me dispensava, tal. Levava uma carta do Benfica e tal, e a ver se me dispensava, e eu tal. Lá me conseguiu dispensar, mas entretanto eu estava a acabar a recruta. E tínhamos a semana de campo que era uma caminhada que era da Marinha Grande a Leiria, no final. E esse dia era a seguir à final que a gente fizemos em Cádiz. Então eu fiz a final e eu disse que eu venho fazer a caminhada. Eu fiz a final, tinha um táxi que me trouxe a Badajoz. De Badajoz tinha o Sebastião, que estava lá com uma carrinha, que me levou ao R7, que é onde eu estava, em Leiria. E de Leiria estava um jipe que me levou à semana de campo, onde eles estavam a fazer a semana de campo. E depois vinha a pé. Epá, e é extraordinário que o comandante estava na parada. E quando me viu, ele ficou... Pá, e depois chamou-me e pronto, e fez um elogio, porque eu tinha jogado na véspera. Portanto, depois fui para a Arca d'Água. A Arca d'Água não foi fácil porque eu era radiotelegrafista,
Portanto, tinha que Código citar, Morse. Tinha que ter código 90% Morse, nos testes. E tinha que ter 90% dos testes. E, portanto, Para poder e ir era jogar. difícil. E depois treinava com um Meirinho no Boa Vista. E primeiro com o Joaquim Teixeira. Com o António Teixeira... os primeiros tempos. E depois com o Meirinho. E depois ainda tinha que ir ao sábado. E depois, o sábado, o Hagan, eu chegava na sexta-feira, à noite, no sábado ia treinar, e o Hagan fazia o treino normal, e depois ele ficava comigo, a fazer o passe, tal. Depois eu passava a bola para ir, eu virei às pernas e mandava-me correr para ir apanhar a bola do outro lado, portanto. E depois, quando chegava ao fim, dizia assim: menino, o senhor está muito bom. Está pronto para Está jogar. pronto para jogar. Eu, tal, outro dia jogava. E o Humberto, eu sai da tropa. E depois ainda perto. tive no quartel-general também. E foi aí onde acabei a tropa. E acaba a tropa ainda ali pouco antes do 25 de Abril. Depois, até. Foi no dia, eu entrei. Pouco depois, em Foi junho ou julho, não foi? Eu entrei no dia 13 de junho de 2021 e saí em 12 de junho de 2024. 71, 74. 71, 74. Portanto. Uhum. Já foi depois da Revolução. Foi depois da Revolução. Mas foi para a rua nesse dia? Como militar? Como militar, não fui para a rua. Não fui. Eu não estava de serviço. Ok. Certo. Portanto. E eu ia lhe pedir, porque o Jimmy Hagan, eu sei que manteve sempre uma excelente relação com ele mesmo após ele sair do Benfica, mas aquele jogo de despedida do Eusébio, eu queria que nos contasse ali os pormenores. Não, é uma muito história- simples. É é uma uma história história gira. muito simples, porque o Hagan tinha uma coisa que era eu, era o primeiro a sair o túnel, e quem não chegasse, tínhamos logo que correr atrás dele. Se ele chegava à linha de fundo, porque aquilo, o túnel era no meio campo, se ele chegasse à linha de fundo e não viesse a equipa, os jogadores todos a vir coisa, ele mandava dar uma volta para depois nos apanhar, ainda era pior. Portanto, e depois tínhamos que passar por trás dos altifalantes que havia uns altifalantes lá nos cantos, e tínhamos que passar por trás. E nós íamos jogar à noite. E logicamente que às vezes a gente passava por dentro. Fazia aquele Mas atalhozito. era eu, Tony, e éramos mais 5 ou 6. E no final, quando foi para fazer a convocatória, eu e Tony ficámos de fora. Do jogo de despedida do No Eusébio. jogo de despedida do Eusébio. O Eusébio foi falar com o Hagan. O Hagan nisso era tremendo. Implacável. Implacável. E então e o Hagan disse não. E depois foi o Borges Coutinho falar com o Hagan. Não Não jogam. joga. Até a gente veio, fomos almoçar ao Campo Grande, à churrasqueira, e as pessoas olhavam para nós os dois. Então a gente não dizia nada. Tarrasca. O que é que estes tipos estão aqui a fazer? Então pronto, depois viemos para o estádio, e depois o Borges Coutinho foi ter com ele e disse: eu tenho que jogar uma parte, porque era a despedida do Eusébio, tenho que jogar uma parte. E ele disse que não. Pronto, mas o Borges Coutinho disse: então, pode sair. E ele saiu, foi-se embora. Foi-se embora, e depois viemos e jogámos a segunda parte. E o Portanto, Jimmy Hagan já não voltou. O Jimmy Hagan já não voltou. E digo-lhe, o Jimmy Hagan tinha uma consideração por ele, e ele por mim. Eu sei que Porque- mesmo depois de ele sair continuaram a dar-se muito bem. Porque era de facto era uma pessoa que só via aquilo, via e tinha vivia por coisas que era só eu vivia aquilo de uma forma tremenda. E o que é certo é que tivemos 3 campeonatos muitíssimo bons, mas foi assim, foi uma coisa simples, porque só fomos os dois, os outros passaram despercebidos, mas não sei porquê. Apanhou-nos a nós, Sim. E foi isso, mas foi E depois episódio segue-se, não logo a seguir, mas passando para essa fase, segue-se França, vai para Paris, depois do interesse do eu vou Atlético para de Madrid. Paris. Tinha o interesse, tinha o presidente, o Fernando Martins. Fernando Martins, eu tinha, mas não me disse nada, e nem disse nada ao Benfica.
E então pensou que eu que ia ficar no Benfica. E não pensou que eu ia para o Paris Saint-Germain. Então só depois, quando eu assinei para o Paris Saint-Germain, é que ele me disse: eu tinha o Atlético de Madrid para coisa e tal. E pronto, eu disse: pronto, mas fui para o Atlético, fui para o Paris Saint-Germain. Que era um clube só com 5 anos na altura. 5 anos na altura, portanto, era um clube ainda. Eu digo, é um clube extraordinário agora, mas na altura era um clube, enfim, mediano. Não tinha as condições, por exemplo, que o Benfica tinha já. Tinha que lavar a sua roupa, tinha que lavar a roupa, engraxar as botas. Portanto, e era um clube que, portanto, era um clube que estava em ascensão. O Vazovic também não ajudou muito, podia pô-la no meio campo, não era? Pois, o Vazovic, que jogou comigo no Ajax contra mim, e queria que eu jogasse no meio campo. Sim. E eu disse: eu sou central e, portanto, e vou continuar como central, não é? Mas constituiu família, pelo menos teve essa parte ótima para a sua vida. Pois, exatamente, trouxe a minha mulher que foi bom. E dizer que também apanhou uma lenda do futebol mundial como treinador, que é Just Fontaine, que para quem está lá em casa e possa não saber, ainda é o melhor marcador de sempre num só mundial, 13 golos. E eu sei que ele tinha uma relação muito especial com os jogadores, portanto, se puder aqui contar. Não tinha, para já era um bom vivão. Bom, eu treinava de charuto, a fumar o charuto e a treinar, mandava coisa e charuto. E depois, nas viagens, jogávamos às cartas, ao tarot, que é um jogo francês. E então era toda a viagem a jogar às cartas. Uma vez íamos no comboio, e então de repente o comboio parou, mas nós nem reparámos. A jogar, tal. Mas o comboio nunca mais andava. E fomos ver, tinham desengatado a nossa carruagem. E o comboio foi sem nós. Tivemos que apanhar outro comboio para irmos para o destino. E vocês entretidos a jogar às cartas? A jogar, não demos fé e então pronto. Mas era uma personalidade extraordinária. Tinha um humor, carisma. Um carisma extraordinário. E só fazer aqui um realce para quem nos está a ver também, porque até 74 os jogadores portugueses não, por causa até das próprias leis que existiam, não tinham muita, e do próprio contexto da época, não saíam para o estrangeiro. E o Humberto e também o Jordão foram talvez os primeiros jogadores a sair para o estrangeiro, o que é assinalável. Não, o primeiro jogador foi o Cruz. Mas assim como mais pós 25 de Abril. O Cruz foi o Cruz, que era campeão europeu. Sim. Foi o primeiro a ir para Paris para também. Paris. E depois foi o Alves também. O João Alves, o João Alves também foi a seguir. Mas são os primeiros jogadores. Somos os primeiros a sair para o estrangeiro. E eu queria fazer aqui uma ponte, porque antes de irmos para os Estados Unidos e para o regresso ao Benfica, eu sei que tem uma história muito engraçada também no Brasil, quando foi para o Internacional de Porto Alegre. Isso. Com os jornalistas que achavam que vinha de guarda-costas. Se puder contar, essa é muito giro. Não, pronto, porque eu já tinha dito, o Eusébio tinha-me convidado para ir para Las Vegas Quicksilver. E entretanto apareceu o Internacional, que o Figueiredo o Figueiredo era o central do Internacional e tinha saído, e então eles convidaram para lá ir. Eu fui e veio um amigo meu, que é o meu compadre, que de facto com um porte bastante bom e tal, e fomos. Bom, chegámos ao Rio, depois fomos para Porto Alegre. Chegámos e estava muita gente no aeroporto, porque já tinham dito que eu já tinha assinado e que estavam para aí 40 mil pessoas no estádio à minha espera. Incrível. Mas eu ainda não tinha sequer falado com eles. E então íamos no carro, os jornalistas atrás, o rádio a falar sobre a minha chegada e tal, não sei o quê. Então, pronto, almoçámos e chegámos à casa do presidente,
bruta, uma vivenda extraordinária. Abriu o portão, entramos, fecharam o portão. Na piscina, estava lá tudo à volta da piscina, os dirigentes e tal. E depois foi um churrasco, e depois do churrasco fomos tratar. Entretanto, quando eu cheguei ao aeroporto, eu ia com o meu comandante e ia com uma pastazinha. E a malta toda, então o jogador, onde é que está o jogador? Então o jogador, mas o jogador. E então eu tinha dito ao meu compadre, pá, se houver muito aperto, tu metes um bocado de coisa. E tal, e de repente eles viram-me, está ele e tal. E começaram-me todos a rodear, né? E o meu compadre a tentar a coisa. E então há um que diz, não parece jogador de futebol, parece mais empresário, que eu ia com a pasta. E depois começava o outro e dizia, um outro, até trouxe o guarda-costa. Portanto, e depois, fomos lá, depois saímos para uma sala para conversar e não chegámos a acordo. O negócio caiu. O negócio caiu, viemos para o Rio. E depois eu cheguei a Paris e depois fui para... Mas ainda acharam que ia para o Flamengo. E vínhamos no carro e os tipos... Então você não acha estranho? Chegou hoje e vai partir hoje para o Rio. E o outro lá do coisa dizia, do campo, dizia... vai para o Flamengo! Vai para o Flamengo! Brasileiro. Portanto, e foi um episódio... E acabou a ir de volta para Paris. Acabei de ir de volta de Paris e depois fui para tinha assinado para o Benfica e aqueles 7, 8 meses que eu fui lá fazer com o Eusébio para não estar parado. E Las Vegas devia ser... Lá está, para quem veio primeiro da Sedufeito, depois para Lisboa, depois outro salto para Las Vegas, para Las Vegas deve ter sido um mundo brutal, com amigos, com o Eusébio, com o Abel, com o Tony. Com o Tony, eu entrei o primeiro jogo que eu faço é com o Cosmos. Exato. É com o Cosmos e então... Do Pelé. Número 29. Número 29 e tal, e entro num Chaimite daqueles carros militares, bum. E entro com um bengalinho, uma boina, equipado, e de pé então, e as majoretes todas ao lado, com aquelas coisinhas de efeito, e então estavam eles, o Cosmo e a nossa equipa, toda a coisa. Então era... now, ladies and gentlemen, number 29 from Portugal, the better soccer player. É uma coisa. Uma pompa e circunstância. Americana mesmo. Pronto, e foi assim. E depois era giro porque nós pagávamos os jantares, os almoços, quando íamos para estágio, quando íamos jogar, por exemplo, para um sítio qualquer. Eles davam dinheiro para a gente... A diária para alugar o carro e não sei o quê, tudo esses... E era assim. E esse perdia era a parte ou seja, consoante a digressão, dávamos esse... Exatamente. Ok. Mas até nisso, no modelo de negócio e de pagamento, estavam à frente. Estavam. A gente recebia, depois cada um fazia o que não comia, alguns não comiam para poupar, outros comiam demais. E por outro lado, o Eusébio dava os bilhetes aos adeptos. O Eusébio era giro. O Eusébio, porque o Eusébio tinha jogado no Monterrey. E em Las Vegas há muita gente, Monterrey, os croupiers, enfim, os fiscais. Tem uma história com o Eusébio no casino, não tem? No casino, pois tenho que estávamos a jogar e o Eusébio começou a dizer para o fiscal, porque aqui tinha um fiscal no canto da mesa, e depois tem o croupier que está a dar. Cara, e o Eusébio começou a perder e depois disse: sai, tira este, tira e tal. E depois trocou, veio outro e estávamos, porque o Eusébio, como era uma figura, como um ator. Então quando íamos jogar, ficavam sempre 2 polícias 2 metros atrás, para não deixar ninguém estar a falar ou não sei o quê.
E então o Eusébio, e eu dizia para o Eusébio, olha, perdeste outra vez. E então pronto, mas foram uns momentos extraordinários. Uma experiência E muito numa altura em que não havia, portanto, a informação era muito mais lenta, não havia internet, não havia Não, redes não sociais. havia redes sociais. Como é que o Eusébio, ou seja, eu consigo perceber como é que o Eusébio era tão conhecido, mas para quem não está tão por dentro, é impressionante. Nos anos 60, 70 e até 80, Sim. ele ter essa figura tão marcante, uma figura mundial, quando não há difusão de informação. Claro. Mas eu acho que o Eusébio era uma figura extra. Eu lembro-me que depois já eu não jogava, fomos jogar à Irlanda, e eu, quando entrou em campo, o estádio levantou-se para aplaudir o Eusébio. É o Isso é- verdadeiro embaixador de pá, Portugal. É uma coisa onde eu ia, é como o Cristiano. Eu acho que o Sim, Cristiano é o é igual. sucessor, pá. sim, O sim. Cristiano agora é muito mais porque as redes sociais também dispararam, enfim, para isso. Mas o que é certo é que são esses jogadores, que, enfim, como o Messi, como o Cruyff, como o Os reis do Ronaldinho. futebol. Exato. E o Humberto ficou apenas a uma internacionalização do Eusébio e por lesão, porque ia lesão. quebrar esse Pois, recorde. eu acabei quando me lesionei. Com 64 e o Exato. Eusébio com 65. Quase 40 como capitão de equipa também. Um dado Foi. importante. Numa década de 70 que para a seleção nacional não foi brilhante, até pela qualidade que havia, mas tem ali um momento de brilho que é a mini-copa. Pois A foi. mini-copa acredito que tenha sido uma experiência muito grande. em que o Humberto também marca um gol. Exato, marca contra o Irão. Exato. Uma vitória E- 3-0. E perdemos só com o Brasil, Deviam ter ganho. 1-0 no Maracanã, no último minuto do jogo, o Jairzinho que mete o gol. Portanto, pronto, isso são de facto momentos extraordinários, porque estavam lá das melhores seleções do mundo, não é? Era um mini campeonato do mundo. E portanto fizemos ali Bateram-se de frente com muitas grandes seleções. batemos muito bem. E por falar em seleção portuguesa como jogador, podemos passar para a seleção nacional como técnico. E, Eu acho que foi uma boa. que é um dos momentos mais marcantes do futebol português, sem sombra nenhuma. Como é que é feito o convite? Porque o Sr. Humberto deixa de jogar, ainda faz ainda vai para o Salgueiros, para o Braga, todos esses processos, depois tem uma escola. E como é que se deu todo esse processo? Esse processo deu-se como, pronto, fui convidado. Mas não estava à espera. Não Gilberto estava à espera. Madeu. O Gilberto Madeu convidou-me e eu disse, pronto, eu fiquei assim um bocado, mas eu disse, mas há um momento também que eu não posso dizer que não. Geração de ouro ali. Com aqueles jogadores todos e de facto treiná-los, acho que foi um momento irrecusável e foi um momento memorável. Portanto, ainda por cima fizemos um bom campeonato. Jogámos bem, eu penso que jogámos um bom futebol. Isso, muita gente diz que é das E penso- melhores seleções portuguesas que praticaram futebol. E portanto, foi bom. Conta-nos aquela memória que contava há pouco do Portugal-Inglaterra, quando está 2-0. Do 2-0. Portanto, isso foi quando, pronto, a gente logo no primeiro. E eu penso que esse primeiro jogo também foi um motor para que o resto, porque foi de facto uma recuperação. Cá está, os 2-0 às vezes é um bocado complicado. É um resultado perigoso. É perigoso, que uma pessoa o que marca sobe e o que sofre encolhe. Portanto, mas eu disse ao quando estávamos 2-0, porque nós estávamos a jogar bem, estávamos a jogar bom futebol e portanto não era merecido. Aquilo foi 2 erros que cometemos, que sofremos os golos. E eu disse ao Rui Caçador, que era um dos meus adjuntos, e ao Teixeira, e disse, olha que se a gente não sofrer o terceiro golo, vamos ganhar este jogo. Porque quando se sofre o terceiro golo, aquilo começa a desabar. Mas quando é 2-0, há sempre uma hipótese de se ganhar o jogo. E eu disse-lhe e acabámos por ganhar. E como é que era lidar, porque é talvez a melhor geração, ou das melhores, não interessa se é melhor ou não, das melhores gerações do futebol nacional, como é que era lidar com esses craques como Luís Figo, Nuno Gomes, João Vieira Pinto, Rui Costa? Eu acho que numa seleção o que é mais difícil é gerir o banco. E porquê?
porque todos os jogadores jogam nas melhores equipas do mundo. E eles jogavam nas melhores equipas do mundo. E todos querem jogar. Portanto, e o que é que acontece? Quando há necessidade de entrar, tem que se tirar um, não é? Claro, só jogam 11. E o que é que acontece? O que sai diz assim, mas porquê eu? Diz para ele, porquê eu? Portanto, e fica vazia. O que entra vai dizer, só agora? Portanto, Que era o Sérgio Conceição. Não, o Sérgio Conceição e outros. Para isso, Não, eu acho que o Sérgio... jogador tem esse... porque toda a gente quer jogar. Sim, sim. E toda a gente pensa, e é bom, Claro, é que tem... todos tem querem. tem lugar, mas muitas vezes esquecem-se que muitas vezes jogam nos mesmos lugares nos clubes na mesma posição e portanto não se pode pôr dois jogadores na mesma posição, não é? Não se pode Sim, pôr sim, sim. dois guarda-redes. Claro. Portanto, e isso eu acho que é difícil, mas eu estou convencido que nós nessa altura criámos um bom grupo que, e com ambição, tínhamos a ambição de, se não fosse aquele, se a gente ganhasse o jogo à França, estou convencido que tínhamos ganho o campeonato da Europa, porque a equipa estava motivada e portanto isso estava com confiança e isso era muito importante. Sim. E pronto, mas isso, como eu digo, isto não perdoa, não é? Uhum. Esse gol. E depois o jogo com a França? O jogo com a França, como vê, eu estou convencido que o gol, por exemplo, que dá o penalti, hoje não era gol, porque o Abel Xavier estava com a mão no chão e a bola bateu-lhe na mão, não é? Portanto, hoje se está é para se equilibrar, e geralmente não marcam penalti com isso. Portanto, mas o que é certo é que marcaram e pronto. E como é que lida com o balneário perante um jogo desses? Eu acho que lidar com o balneário não é difícil, é preciso respeitar todos. Portanto, a gente respeitar, uma das coisas do futebol hoje em dia, os resultados, muitas vezes o detalhe é que faz a diferença. A concentração é que faz a diferença. Portanto, eu acho que isso muitas vezes acontece. Porquê? Porque há uma distração, portanto, havia um desentendimento, não se está a cobrir quem está, não se está a falar. E hoje em dia, como é mais difícil até porque os jogadores são muitos estrangeiros, cada um fala a sua língua e, portanto, eu no meu tempo aqui falava e para cobra aí, olha aí, toda a gente se entendia. Toda a gente se entendia e, portanto, isso é o que faz de facto a sintonia que tem que ter uma equipa de futebol para poder, enfim, ter uma animação forte e que dê resultado de grande exigência, porque o futebol tem uma exigência muito grande, não é? Uhum. E eu ia-lhe perguntar, porque passamos agora de 2000 em que esteve como treinador e depois está como dirigente em 2016 na seleção que vence, ou seja, a seleção que chegou àquilo que todos queríamos e que todos os portugueses queriam. Como é que foi viver por dentro e que diferenças sentiu entre essa estrutura de federação e mesmo a própria equipa de 2000 e a de 2016? Eu penso que também uma seleção, portanto, eu acho que houve de facto, portanto, havia um trabalho muito forte do Fernando Santos. Portanto, o Fernando Santos de facto foi uma competência. Acho que a parte mental é fundamental. Acho que a escolha dos jogadores e os momentos em que jogamos, os jogadores estavam em forma. Uhum. Tivemos sorte. Faz parte do futebol. Portanto, e o que é certo é que houve uma emotividade muito grande e uma confiança para seguir sempre em frente. E isso foi fundamental. E depois o grupo, cá está, a gestão do grupo. E isso também, como eu disse, é uma cota-parte muito importante para se ganhar um jogo ou para se ganhar um campeonato. E a importância do Ronaldo nesse grupo? É muito forte, porque o Ronaldo tem O Ronaldo, para já, é um jogador com uma eficiência extraordinária. Uma eficiência, um posicionamento dentro da área. A visão de jogo que falava. A visão de jogo, a clarividência que ele tem, portanto, é muito importante, é superior a qualquer um de nós. Portanto, e isso faz com que ele possa decidir as coisas.
Pronto, mas isso... E a liderança também. E a liderança, porque é um exemplo. Ele trabalha, ele treina, extraordinário, não é? Portanto, eu acho que há poucos jogadores que treinem como ele, não é? Como ele, porque de facto treinando com uma intensidade, e isso é o que faz. Pronto, agora está numa fase mais difícil. Porquê? Porque vai acumulando jogos, vai acumulando anos. Sim, e, o corpo portanto, também já não é o mesmo. O corpo, a velocidade, decisão de criação, enfim, de definição, começa a ser mais difícil, mas o que é certo é que ainda hoje marca gols e está lá na área. Acha que ainda é importante termos o Ronaldo na seleção? Eu acho que sim, e não só por isso, mas também até pelo prestígio que ele tem e que dá à seleção. Claro. Que é muito importante, muito importante. Muito importante a gente ir a um campo e está sempre cheio, mesmo contra. Aliás, eu gostava de jogar quando iam jogar num campo adversário que estivesse cheio. Sim, Não me documentado importa. a favor. Documentado a favor. Portanto, e isso estão sempre cheios, isso é seguro. E mesmo os adeptos de adversários que se puxam pelo Ronaldo. Puxam para o Ronaldo alguma vez. Vi isso bastantes vezes. A gente vê isso. Portanto, a gente vê quando a gente chega e o Ronaldo joga, a gente chega a um hotel ou chega ao aeroporto, passar gente que nunca mais joga. Quando ele não joga, está muito menos gente. É um bocado como o Eusébio no regresso ao Reykjavik. Exatamente. É isso. E como é que viveu essa conquista? Para terminar, a última pergunta. Eu Como acho é que que o Humberto viveu a conquista e esses momentos? Foram momentos O que é que recorda? O que é que fica na sua memória? Eu recordo o gol do Éder. Claro. Contra todas as expectativas. Contra todas as expectativas. Veio aquele momento em que eu disse: vou chutar. Então, e chutou, foi gol, e é isso. E esse é o melhor momento de todos. Falou com ele nesse dia, o que é que ele disse? Falei depois, então, e dei-lhe os parabéns, porque de facto foi o homem do jogo, não é? Claro. Foi o homem do jogo, Decisivo. portanto, mas penso que houve jogos que a gente teve mais dificuldade, mas o que é certo no cômputo geral, acho que a nossa equipa era uma equipa sólida. Muito sólida. E também foi mágico por ser o Éder que tantas vezes foi criticado pelos portugueses e ser ele a marcar. Ser ele a marcar. Portanto. E os festejos, o que é que marcou mais nos festejos? A chegada à Marcoussis. Porque enquanto nós chegámos, quando fomos a primeira vez, quando fomos para lá, não vimos um português, não vimos uma bandeira portuguesa. Depois, pouco a pouco, até falei com o diretor do hotel, ele dizia-me que parecia-me a mim que não havia portugueses ali a viver, e ele disse: há muitos portugueses aqui a viver. E o que é certo, pouco a pouco, nós íamos avançando, íamos ganhando, e as bandeiras começaram a aparecer nas casas. E depois, cada vez havia mais gente. E depois, no último dia, quando nós ganhámos, foi uma loucura. Loucura, gente não, era gente que nunca mais acabava, portanto, e depois uma festa, não é? E é isso é o futebol. E o futebol foi também isto, esta conversa, foi muito futebol, foi uma honra mesmo enorme termos aqui alguma figura tão grande como Humberto Coelho, e agradecer também, até mais pelo meu pai, pelos nossos pais, pelos nossos avós que o viram jogar, que o viram representar a seleção e o Benfica, mais concretamente, deu muito ao futebol português e por isso... E que era o ídolo de um dos ídolos dessa geração, sem dúvida. E para nós é mesmo uma honra poder estar aqui como até uma geração mais nova, poder ouvir estas histórias todas, este conhecimento, esta partilha. Muito obrigado Humberto. Obrigado, Humberto. Exato. Aprendemos bem. Vocês são de boa aprendizagem. Ok. Obrigado foi um a todos prazer. em casa. Foi um prazer também e espero bom trabalho para mim, boa continuação. Muito obrigado. Obrigado a todos em casa, obrigado à RFM e até à próxima. 90 mais 3 é a bola a girar, o quinto o couto a cruzar e o rabaça a converter. 90 mais 3 indivíduos sensatos, soltinhos e pacatos até o clima ferver. E à medida que a semana nos vai dando muita trama, é o fora de jogo que está no 90 mais 3.